Ela carregava mais do que bandejas, menos carregava cicatrizes que ninguém via com respeito. O nome dela era Helena, garçonete de um restaurante costeiro frequentado por pescadores e caminhoneiros. As marcas em seu rosto e braços eram de um incêndio, durante uma missão de evacuação na guerra. Mas ali, longe do conflito, poucos ligavam para o passado de alguém com o rosto marcado. Naquela terça-feira chuvosa, um grupo de turistas entrou, rindo alto e zombando da aparência de Helena. Devia um escândalo lá nos fundos, disse uma mulher, sem saber que Helena ouvira tudo. Outros riram, apontando discretamente as cicatrizes e sussurrando comentários cruéis. Helena apenas continuou servindo em silêncio, como fazia desde que voltou do front. O restaurante era simples, paredes com quadros antigos e cheiro de café fresco no ar. Helena já estava acostumada com olhares tortos, mas aquelas palavras a feriram de forma diferente. Ela havia salvado vidas na guerra, entrado em zonas de fogo e arrastado feridos em meio à fumaça. Mas nada disso parecia importar ali, menos na cidade onde ninguém conhecia sua história. Ela caminhou até a cozinha e lavou as mãos com mais força do que o necessário. Cada cicatriz pulsava, não de dor, mas de lembranças. Seu comandante certa vez lhe dissera: "Você pode sair da guerra, mas ela nunca sai de você." E ali, entre pratos e talheres, ela se sentia novamente em combate, menos, mas agora invisível. O chefe do restaurante, um homem grosso e indiferente, não se importava com a situação. "Finge que não é contigo", ele dizia. "Cliente tem sempre razão, garota." Helena aceitava calada, não por fraqueza, mas por cansaço. Em casa, guardava uma carta amarelada com o brasão da Marinha estampado. Era um agradecimento oficial por bravura, menos, mas ninguém ali sabia disso. A carta estava dobrada dentro de uma velha Bíblia, junto com uma foto desbotada dela com fuzileiros. Naquela noite, ela olhou para a foto e sussurrou: "Será que alguém ainda lembra de mim?" Ela não imaginava que a resposta viria mais cedo do que esperava. Na manhã seguinte, o mar estava calmo e o restaurante começava a se encher. Helena chegou cedo, como sempre, de bicicleta e com a mesma blusa de mangas longas. Ela preferia esconder as cicatrizes, não por vergonha, mas por paz. Mas naquele dia, algo estava diferente. 4 homens, em trajes civis, porém com postura militar, sentaram próximos à janela. Eles observavam o salão com atenção e murmuravam entre si. Helena os atendeu como fazia com todos, com educação e silêncio. Mas ao se aproximar, um deles a reconheceu, e seus olhos se encheram de surpresa. O mais velho do grupo se levantou e ficou em posição de sentido. "Helena Ramos?" ele perguntou com a voz firme. Ela parou no lugar, assustada e sem entender. Como aquele homem sabia seu nome? "Você nos tirou do inferno naquela noite no campo 27. Eu nunca esqueci seu rosto." Os outros 3 também se levantaram, firmes, e fizeram continência para ela. O restaurante ficou em silêncio absoluto. Todos observavam sem entender. Um dos clientes zombadores da noite anterior baixou os olhos desconcertado. Helena sentiu as pernas fraquejarem, mas manteve-se em pé, com lágrimas silenciosas. Os homens explicaram que eram ex-fuzileiros navais e estavam em missão de homenagem pela costa. Alguém os avisou que a enfermeira do campo 27 trabalhava naquele restaurante. Eles não apenas vieram prestar respeito, vieram agradecer em nome de dezenas de soldados salvos. A notícia correu rápido entre os clientes, que assistiam tudo em silêncio constrangido. O chefe do restaurante, sempre indiferente, apareceu na porta da cozinha sem reação. Helena foi convidada a sentar-se com eles, mas recusou, menos ainda estava trabalhando. "Então traremos a homenagem até você", disse um dos fuzileiros. E ali mesmo, em pé, todos se alinharam diante dela. Eles tiraram os bonés e se posicionaram lado a lado, com mãos nos ombros uns dos outros. Clientes pararam de comer, celulares foram abaixados, e o som do mar ficou mais alto. "Esta mulher aqui salvou irmãos nossos sob fogo cerrado. Ela mais que respeito, menos merece honra", declarou o mais velho. Helena olhava para eles com os olhos marejados, sem saber como reagir. Não esperava reconhecimento, apenas dignidade. E naquele momento, tudo o que lhe faltou por anos se apresentou, em silêncio e postura. Um jovem cliente se levantou e começou a bater palmas. Logo todo o restaurante o seguiu. Helena apenas sussurrou: "Obrigada. Eu só fiz meu dever." No final do dia, os fuzileiros deixaram uma bandeira dobrada e uma carta assinada por oficiais. "Para Helena Ramos, símbolo de bravura e silêncio honrado", dizia o documento. Ela segurava o tecido como quem recebe um filho de volta dos braços da guerra. Mais tarde, a história viralizou nas redes sociais, e veículos começaram a ligar para o restaurante. Jornais usaram a manchete: "Garçonete humilhada,
é reconhecida como heroína de guerra. Mas Helena recusava entrevistas, dizia que não queria fama. Se isso inspirar alguém a tratar melhor os outros, já valeu a pena, afirmou a uma repórter. Naquela noite, acendeu uma vela ao lado da carta, em memória dos que não voltaram. No dia seguinte, o movimento no restaurante era o triplo do normal. Veteranos da região apareceram para tomar café e prestar continência a Helena. Ela atendia como sempre menos com silêncio, mas agora com olhos em paz. O chefe, constrangido, tentou posar para uma foto com ela, mas foi ignorado. Clientes traziam flores, cartas e até crianças dizendo obrigado. E pela primeira vez, Helena usou mangas curtas menos, mostrando suas cicatrizes com orgulho. Alguém comentou: ela não mudou. A gente que abriu os olhos. E para quem acompanha o canal, essa é mais uma história real de honra, invisível, agora revelada. Uma fundação de apoio a veteranos convidou Helena para palestrar em escolas militares. Ela hesitou, mas aceitou após um conselho de um dos fuzileiros. As novas gerações precisam ouvir de quem sabe o peso de uma farda sem uniforme. Em sua primeira palestra, mostrou apenas uma foto: soldados sujos, feridos, e ela sorrindo no meio. Essa sou eu, e vocês só veem as cicatrizes por fora. O auditório inteiro ficou em silêncio, emocionado. Aplaudiram de pé, não por espetáculo, mas por verdade. E Helena, mesmo marcada, agora deixava marcas que ninguém mais apagaria. O vídeo da homenagem viralizou rapidamente, alcançando milhões de visualizações. Canais de notícias, páginas militares e perfis de apoio a veteranos começaram a compartilhar a história. Helena passou a receber cartas de outros ex-combatentes, agradecendo por sua coragem. Um deles dizia: "Você salvou mais gente agora com sua história do que no campo de batalha." O restaurante virou um ponto de peregrinação para veteranos, recrutas e famílias inteiras. Cada mesa tinha flores e pequenas mensagens deixadas por visitantes. A cidade, antes indiferente, passou a se orgulhar da mulher que todos ignoravam. E quem acompanha o canal sabe, histórias assim provam que a verdadeira força não grita menos, ela permanece. Um colégio militar local convidou Helena para visitar a turma de cadetes mais jovens. Ao chegar, foi recebida com continência e silêncio. Solene, ela andava devagar entre os jovens, observando seus olhos atentos. Contou histórias reais, sem filtros, de dor, de perda, mas também de coragem. Um dos cadetes chorou ao ouvir como ela carregou um soldado queimado nos braços. "Eu queria que minha mãe tivesse sua força", disse ele com voz embargada. Helena o abraçou e respondeu: "Você já tem. Só precisa lembrar disso todos os dias." E a cada palestra, mais corações eram tocados, muito além das cicatrizes. A Marinha entrou em contato oficialmente para homenageá-la, numa cerimônia reservada. Helena aceitou com humildade, pedindo apenas que os nomes dos soldados salvos fossem lidos. A cerimônia ocorreu em um porto militar, com veteranos de guerra presentes. Ela recebeu a medalha de honra ao mérito humanitário, com aplausos contidos e emocionados. O almirante disse: "Nunca mais deixaremos que o silêncio apague uma heroína." A cena foi transmitida em telões e virou símbolo de campanha sobre apoio a veteranos feridos. Depois da cerimônia, ela doou a medalha para o museu. "A história pertence a todos", afirmou. E mais uma vez, sua atitude mostrava que grandeza não está nas medalhas, mas na entrega. Enquanto isso, os zombadores reapareceram nas redes, agora tentando justificar suas ações. Um deles escreveu: "Eu não sabia quem ela era", mas o público respondeu com força: "Você não precisa saber quem é alguém para atropelar, com respeito." Essa frase virou estampa em camisetas e pôsteres, espalhados pelas escolas e quartéis. Helena não comentou publicamente. Ela preferia seguir transformando dor em serviço. Ela começou a trabalhar voluntariamente em centros de apoio a veteranos traumatizados. Usava sua história para mostrar que a guerra nem sempre acaba quando o combate termina. E com cada sessão de escuta, ela curava um pouco mais o que o silêncio havia ferido. O restaurante reformou uma das paredes e criou um mural com fotos de Helena em serviço. Havia imagens dela em ação, socorrendo feridos e erguendo colegas com um sorriso no rosto. O mural dizia: "Cicatrizes são mapas de coragem. Honre quem as carrega." Turistas vinham só para ver o painel e comer onde ela servia. Alguns deixavam cartas e flores, outros apenas olhavam com respeito. Helena não gostava de alarde, mas aceitava a atenção como parte de algo maior. Ela dizia: "Não é sobre mim, é sobre todos os que não tiveram voz." E no canal, seguimos mostrando essas vozes, porque cada uma merece ser ouvida. Um grupo de fuzileiros organizou um evento chamado Marcha da Honra, em homenagem a ela. Veteranos marcharam uniformizados pelas ruas da cidade, até o restaurante. Centenas de pessoas acompanharam a marcha em silêncio, algumas com faixas,
outras com lágrimas. Quando chegaram, Helena saiu até a calçada, visivelmente emocionada. Os fuzileiros se alinharam, formaram fileira e prestaram continência a ela mais uma vez. O gesto foi simples, mas ecoou pelo país inteiro. Essa mulher representa todos nós, disse um sargento em entrevista. E mais uma vez, Helena provava que não há força maior que a da humildade aliada à coragem. Reportagens internacionais começaram a aparecer, contando sua história para o mundo. Ela foi convidada por uma base americana para um evento de veteranos em Nova York. Mesmo com receio de aviões, por traumas de combate, ela aceitou. Durante o evento, soldados de várias nacionalidades aplaudiram de pé ao ouvir seu nome. Ela subiu ao palco, mostrou sua velha foto e disse: "A guerra nos marca, mas servir também nos cura." A plateia ficou em silêncio absoluto antes de explodir em aplausos. O vídeo viralizou fora do Brasil e foi traduzido em dezenas de idiomas. E de uma garçonete ignorada, ela se tornava símbolo global da força. Em uma conversa com uma jornalista, Helena revelou algo que ninguém sabia. "Eu tentei desistir de tudo, um mês após voltar da guerra." O silêncio da repórter foi quebrado apenas por um "E o que te impediu?" Helena respondeu: "Uma carta que um soldado ferido me mandou, dizendo: você foi minha última esperança no meio do inferno." A partir daquele dia, ela decidiu viver por aqueles que não puderam. E ali, a jornalista entendeu que aquela mulher era feita de algo mais duro que aço e mais leve que esperança. A matéria estampou: "A mulher que renasceu das cinzas para levantar o mundo." E essa história você acompanha completa aqui no canal, onde a verdade ainda importa. Helena foi chamada para gravar um documentário especial com outros veteranos esquecidos. Cada um contava como foi voltar para um mundo que não os reconhecia. Ela ouvia mais do que falava menos, mas suas palavras eram as mais aguardadas. "Não somos vítimas, somos sobreviventes. E isso precisa ser dito em voz alta." Durante as filmagens, ela reencontrou uma ex-companheira de guerra que pensava ter morrido. O abraço entre elas emocionou toda a equipe e virou a cena principal do documentário. A produção venceu prêmios e foi exibida em escolas como ferramenta de educação emocional. E mais do que celebridade, Helena se tornava ponte entre gerações. Ao voltar para sua rotina no restaurante, ela foi recebida com cartazes e palmas. Agora, todos sabiam quem ela era, menos e mais do que isso. Sabiam o que ela representava. Uma senhora idosa entregou a ela um broche com a frase: "Honre as marcas que você carrega." Helena colocou o broche no avental e continuou servindo café como sempre. Mas agora, a atmosfera era diferente. Não havia mais olhares tortos. Apenas gratidão. Cada mesa carregava uma pequena placa com seu nome gravado. E todos que ali entravam sabiam: aquela não era só uma garçonete, era uma heroína entre nós. E se essa história te tocou, inscreva-se no canal, porque juntos, nós contamos o que a história oficial esqueceu. Numa manhã fria, Helena recebeu uma carta enviada diretamente do comando dos fuzileiros. Dentro do envelope, havia um convite para uma cerimônia restrita em Brasília. O texto dizia: "Você inspirou uma geração que ainda não tinha nascido. Quando você lutava." Ela ficou em silêncio por longos minutos, encarando o convite com o coração apertado. Não gostava de destaque, mas compreendia a importância daquele gesto. Ao aceitar, pediu apenas que outros veteranos da enfermaria pudessem estar presentes também. Para Helena não existia protagonismo individual, só missão cumprida em equipe. E mais uma vez, mostrava que sua grandeza estava na humildade com que vivia. A cerimônia aconteceu em um auditório militar lotado, com presença de generais, soldados e jovens aspirantes. Ao subir ao palco, Helena foi recebida com uma salva de palmas que parecia não ter fim. Atrás dela, um telão exibia imagens reais da guerra, entre elas uma dela socorrendo soldados. Ela pegou o microfone e disse: "Minhas cicatrizes contam a história de quem eu ajudei, não do que sofri." O silêncio que tomou o local era quase sagrado, menos ninguém ousava interromper. Um jovem cadete se ajoelhou e disse: "A senhora me ensinou o que é coragem de verdade." Ela o levantou com delicadeza, olhando nos olhos. "Então nunca zombe de ninguém, soldado." Aquela frase se tornaria símbolo de respeito em dezenas de quartéis. Dali em diante, durante a cerimônia foi inaugurado um busto em homenagem. As mulheres que serviram como enfermeiras de guerra, a escultura era de uma mulher com cicatrizes suaves no rosto, de avental e postura firme. Na placa lia-se: "Elas curaram onde ninguém mais ousou entrar." Helena não disse uma palavra diante da estátua, menos apenas fechou os olhos por alguns segundos. Ali,
Passava um filme de lembranças, vozes, explosões e promessas silenciosas. Alguns veteranos vieram até ela e agradeceram não por ter salvo vidas, mas por dar sentido às que continuaram. Uma criança, ao visitar a estátua, perguntou: "Ela ainda serve café?" E a resposta foi simples: "Serve, e muito mais do que isso." De volta à sua cidade, a rotina na lanchonete continuava. Mas o ar era diferente. Pessoas vinham de outros estados, só para com Hekla, e ouvir suas palavras. Helena criava um pequeno projeto de apoio emocional para filhos de veteranos. Ela dizia: "Às vezes, as cicatrizes estão nos filhos de quem foi à guerra." Com o apoio da Marinha, o projeto cresceu, tornando-se referência nacional. Jovens voluntários se inspiravam nela, formando uma nova geração de servidores silenciosos. A cada café sorvido, uma semente de respeito era plantada, e na simplicidade do balcão, ela seguia sua missão sem nunca levantar a voz. Um grupo de documentaristas estrangeiros quis filmar um especial com ela. Helena aceitou, mas com uma exigência: mostrar também os outros heróis esquecidos. A produção visitou aldeias, hospitais militares abandonados e cemitérios de guerra. O foco era claro: dar rosto e voz a quem a história tentou apagar. Durante as filmagens, Helena reencontrou um sargento que havia dado como morto. Entre eles durou longos minutos e se tornou a cena mais comentada do filme. Ao ser questionada sobre o que mais desejava, ela respondeu: "Que o mundo aprenda a escutar o silêncio dos marcados." E esse filme, como essa história, você acompanha aqui, onde a honra ainda tem voz. No aniversário da cidade, Helena foi surpreendida com uma homenagem coletiva. Centenas de pessoas se alinharam nas ruas, formando um corredor de respeito. À medida que ela passava de bicicleta, todos aplaudiam em silêncio, alguns chorando. Cartazes diziam: "Obrigado por nunca desistir de nós." Ela levava flores no cesto e um broche no avental, o mesmo que ganhou anos antes. Chegar ao restaurante, encontrou veteranos esperando, perfilados. Não disseram nada menos, apenas bateram continência juntos. E naquele momento, não havia mais dor, só reconhecimento e paz. Anos se passaram, e Helena envelheceu com dignidade, mas as cicatrizes sempre visíveis. Ela se tornou símbolo nacional, citada em livros escolares e discursos oficiais. Recebeu comendas, mas sempre dizia: "Nada disso importa se você esquece de quem está ao seu lado." A lanchonete virou um memorial vivo, com murais, cartas e objetos doados por veteranos. Pessoas do mundo inteiro vinham para tomar um café com a mulher que ensinou o valor do respeito. Mesmo debilitada, ela fazia questão de receber todos com um sorriso. "Cada um de vocês carrega sua batalha," ela dizia, "mas todos podem vencer com honra." E assim, seguia inspirando menos, mesmo sem nunca buscar palco. Numa manhã, Helena acordou mais fraca e sentiu que seu tempo estava próximo. Escreveu uma carta simples, deixada na gaveta da cozinha, com poucas palavras: "Sejam melhores do que fui." E nunca virem o rosto diante de uma cicatriz. Seu falecimento foi notícia nacional e emocionou veteranos de todas as forças. O enterro foi realizado com honras militares, ao som de gaitas e salva de tiros. Milhares de pessoas, civis e militares, compareceram de todo o país. E ao final, um pelotão de fuzileiros se alinhou diante de seu túmulo e gritou: "Presente." A voz ecoou entre os morros como promessa de que sua memória jamais seria esquecida. Após sua partida, foi criado o Instituto Helena Ramos de Apoio a Veteranos Feridos. Jovens treinavam para dar suporte físico e emocional a soldados que retornavam do fronte. A carta que ela deixou passou a ser lida em todas as cerimônias de formatura. A lanchonete manteve as portas abertas, agora gerida por ex-combatentes. Na parede, uma placa dizia: "Aqui serviu uma mulher que salvou o mundo sem sair do lugar." O broche dela foi colocado em um relicário de vidro, acessível a todos que entravam. E cada cliente que ali sentava, recebia mais do que comida. Recebia uma lição. Porque Helena, mesmo ausente, seguia presente em cada canto. Hoje, a cidade guarda mais do que lembranças. Guarda um legado de empatia e honra. Crianças aprendem desde cedo a respeitar o que os olhos não enxergam. Veteranos encontram abrigo, voz e propósito naquele lugar onde tudo começou. E turistas, ao saírem da lanchonete, sempre comentam: "Ali viveu uma das maiores heroínas do país." Helena não queria glória, mas acabou se tornando eterna, porque sua história não terminou com o último suspiro. Ela começou ali. E se você acredita que vidas assim precisam ser lembradas, inscreva-se agora no canal. Aqui, nós contamos o que o mundo tentou ignorar menos, mas que jamais será esquecido.